como as questões de políticas públicas, como as questões de política, essencialmente de políticos, podem afetar a nossa quarentena. Pode afetar o restante da nossa rotina, uma rotina que ninguém aguenta mais. Vamos analisar? Então, gente, eu achei um artigo muito legal na internet, alguns grupos já têm divulgado esse artigo, de uma pessoa que parece conhecer um pouquinho de estatística. Como eu gosto de estatística, gosto de números, já trabalhei com essa área do conhecimento, eu queria aproveitar e fazer uma análise junto com vocês desse artigo. Um artigo eu peguei na verdade o resumo desse artigo, onde o autor mostra um pouquinho de forma estatística, de forma numérica, racional, como se comporta esse vírus, como se comportam as pandemias de uma maneira geral no mundo, em outros países, e aí ele conclui fazendo uma estimativa de como nós deveríamos ficar nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha na tela? Achei muito legal, eu acho que vale a pena a gente compartilhar, porque essa é uma forma da gente fugir da Rede Globo, né, galera? Fugir dessas emissoras de TV, de rádio, que para vender notícia, para ter audiência, para conseguir atender os seus principais clientes que investem muita grana, precisam vender terror, precisam fazer com que nós estejamos cada vez mais apavorados, mais preocupados, para constantemente voltarmos à TV, voltarmos àquele canal para nos atualizarmos. É claro que a gente precisa, tem muitas pessoas que dependem dos noticiários, né? Imagina um produtor rural que depende, por exemplo, hoje, né, com toda a alteração climática no mundo, um produtor rural, por exemplo, precisa muito saber como anda aí a previsão do tempo. Muitas vezes ele não tem esse recurso, ele não tem um profissional que pode avaliar isso de maneira mais processual, mais detalhada ali com ele. E aí ele precisa recorrer aos meios de comunicação. É muito importante que a gente saiba dar valor aí aos meios de comunicação. Mas também é fato que eles utilizam da nossa audiência para vender muita coisa que nós não queremos comprar, não é mesmo? E aí a gente tem que aproveitar documentos como este para fazer uma análise um pouco mais criteriosa, para fazer uma análise um pouco mais detalhada, mais isenta, mais técnica, mais científica e menos voltada aí para o oba-oba, para a audiência, para atender grupos específicos, não é mesmo? Olha que legal, eu gostei muito e vou compartilhar com vocês neste momento. O título do documento, né, do Roberto Carvalho Dias é Quando acaba? Quando é que termina? Quando é que vai terminar? Existe uma possibilidade de a gente saber quando isso acaba? De acordo com ele, muitas epidemias, ou quase todas elas, pesquisadas no passado, se comportavam de maneira muito semelhante. E ele vai mostrar isso de forma técnica. Olha que legal. Aqui está de onde ele tirou todas essas informações, conhecimento. Eu achei muito interessante que boa parte das informações dele estão aqui, ó, tá? É baseado aí em informações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então são dados assim, teoricamente confiáveis, né? Não está tirando isso aqui da Rede Globo, não está tirando isso aqui da Record, da Bandeirantes, da Exame, essas revistas que a gente sabe que são muito populares aqui no nosso país. Ele está tirando isso de uma fonte universal, de uma fonte que a gente normalmente consulta aí para dados, para trabalhos científicos. Começando por aí, ele faz uma análise de embasamento das projeções. Só os óbitos foram levados em consideração. Então, a primeira coisa, esse estudo leva em consideração os óbitos, né? Pessoas que realmente faleceram aí ao longo do ataque, né, dessas pandemias. Países com ciclo completo, tipo China, Coreia do Sul e pós-ciclo Itália, Espanha e França, foram levados em consideração para desenho da curva, para a dupla curva de Gauss. Essa é uma curva muito conhecida dos estatísticos, muito conhecida pelos estudantes de matemática. É a distribuição normal. A distribuição normal é uma das mais utilizadas quando os dados, de alguma forma, se distribuem, como o próprio nome diz, normalmente, tá? E é o caso dessas pandemias. Medidas de isolamento foram adotadas muito depois do período de incubação, tá? No caso do Covid-19. Logo, a maior parte da população já havia sido afetada. Então, é uma outra
uma outra informação importante aqui da análise dele. Outra informação importante é essa aqui, ó. A taxa de letalidade não pode ser calculada com base nos testes atuais. Por quê? Para você avaliar aqui qual é a taxa efetiva de letalidade, você teria que ter todos os dados em mãos para calcular. Ele faz essa afirmação justamente pela dificuldade que os países têm de testar, de fazerem testes per capita. Ou seja, será que existem pessoas, cidadãos daquela nação que tiveram o vírus, mas que não foram testados? Se você tem um cidadão que tem o vírus e não foi testado, ele deveria entrar nessa estatística, ele deveria entrar nesse grau, nesse percentual de letalidade, né? Para a gente ter certeza que se aquele vírus é ou não letal, na medida em que a gente vê aí, assiste números absurdos de mortos. Tá certo? Então é por isso que ele afirma que não é possível calcular essa taxa aliás, é possível. Neste estudo que não é possível porque ele não tem todas as informações necessárias, possivelmente nenhuma nação do mundo terá, a não ser aquelas que se desdobram muito, como a Alemanha, para testar praticamente todos os seus cidadãos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que ele faz aqui. Depois ele faz uma projeção aproximada aí de quando é que termina aquela fase aguda da infecção, né, da ação do vírus sobre seus cidadãos. Como ele pegou alguns países, eu achei interessante esse caso aqui, a gente está aqui um pouco depois da China em relação ao prazo, ao tempo. Alguns não têm esse prazo, porque a gente não tem informações suficientes, mas só para a gente poder aproveitar aqui, né, o nosso caso aqui, puxar a sardinha para o nosso lado, temos aí um pico aproximado aí por volta do dia 15 de maio. Hoje nós estamos gravando esse vídeo dia 18 de abril. Então, ainda depois de praticamente 30 dias, 27 dias, é que nós teremos aí o pico da ação, né? O ponto mais agudo, mais elevado de ação deste vírus. Tamanha importância que é esse assunto para a gente. Ou seja, se já temos hoje aproximadamente 2.000 mortos no Brasil, esse número pode se estender, pode ou deve aumentar de maneira significativa se nós não tomarmos as melhores medidas de prevenção, de contenção, né, deste vírus. Então aqui ele faz uma análise gráfica mostrando, depois de dados que ele coletou, onde estão os principais grupos aqui dentro da curva normal. Só para a gente compreender, basicamente o pico de ação, a parte mais aguda de ação deste vírus ou de outros vírus que se tornaram pandêmicos, né, se é que eu posso usar essa expressão, de praticamente todas as pandemias estudadas por ele ao longo dos anos, acontece aqui, olha, quando mais de 60% das pessoas daquele grupo estudado estão com o vírus. Em outras palavras, tipo de pandemia normalmente só alcança seu pico quando boa parte da população já está infectada. Aqui ele faz um estudo, né, de alguns desvios padrão. Ele mostra aonde está aqui, ó, a quantos desvios cada grupo estudado se encontra da média. Ele trabalha isso com intervalos, né? Então ele chama do primeiro intervalo o primeiro desvio, segundo intervalo do segundo desvio. O que significa isso? Os momentos em que a gente tem o início, aqui nesse caso o início do surgimento da pandemia, onde o vírus começa a infectar a população, e no final, os desvios depois da população, primeiro e segundo desvios, como sendo o momento de finalização, o momento em que esse vírus já alcançou o seu ponto máximo, que é esse ponto aqui do gráfico. Neste caso aqui, ele está falando especificamente da influenza, né, daquele que aconteceu em 1918. Estados Unidos, por exemplo, foi muito afetado. Olha, redução da aceleração do contágio ocorre após mais de 50% da população ter sido infectada. Esse caso aqui é da pandemia que aconteceu lá, que a gente chamou, né, de gripe espanhola, de 1918. Tá? Essa distribuição ela foi basicamente a mesma em quase todos os países afetados. Olha como é que se deu aí a curva de infectados e, obviamente, como o próprio autor já comentou, consequentemente vieram a falecer, lá no caso da gripe espanhola, nos Estados Unidos, mais especificamente em São Francisco. Olha que informação interessante. O desvio que foi trabalhado aqui, que foi considerado, foi de 5 dias, né? Então, espaço, intervalo entre cada valor calculado em relação à média
era de 5 dias. Porque o que nos interessa nesse estudo, o que interessa a esse estudioso, basicamente é tempo, né? Quando? Quando é que as coisas acontecem? Quando é que começou? Quando é que termina? Quando é que a gente pode se sentir aliviado? Então ele fez esse cálculo baseado aí em desvios por dias. Aqui ele está calculando o percentual de contaminação antes de isolamento. Foi de 92,2%. Olha que interessante, gente. 92,2% das pessoas se contaminaram antes do isolamento. 95% total de óbitos até o segundo intervalo, ou seja, no dia 8/11, porque o primeiro aconteceu no dia 24/10. Você tem aí uma diferença de 6 mais 8, praticamente 15 dias, né, depois do primeiro óbito. E os óbitos aconteceram aí, né, de estudos e morreram até essa data, né, até o dia 8, ou seja, 15 dias depois que a gripe começou a se espalhar, 25.042 pessoas, um número razoável, um número considerável daquela cidade. 95,5% das pessoas que foram contaminadas. Foi realmente um percentual extremamente relevante e letal. Muito bem, próxima página ele faz uma análise agora da China, agora é o caso mesmo da Covid, da pandemia atual. Olha aqui os números da China, olha como é que se comportou aí esse vírus, né? O primeiro desvio que ele está calculando aqui com 10 dias, o segundo com 15. Olha o percentual de contaminação antes do isolamento, 80%. 95% total dos óbitos até o segundo intervalo. A gente tem aí um número quase que 100% de óbitos até esse período, segundo intervalo, 13 de março. Basicamente o que aconteceu aqui. Então nós temos aqui, na verdade, 95% total dos óbitos aconteceram, não da cidade, né? 95% total dos óbitos aconteceram até o segundo intervalo. Aqui é a mesma coisa, diferença muito pouca, 95% dos óbitos aconteceram até o segundo intervalo. Em outras palavras, a gente pode esperar algo parecido, algo próximo para o Brasil. Quando se dá esse segundo intervalo? Quando se dá essa segunda mediana que a gente vai que é possível calcular aqui, se formos considerar a mesma distribuição de dados. A gente vai ver daqui a pouquinho isso aí. Então, até o dia 13 de março, tivemos na China 3.180 óbitos. Tivemos um pouco mais, mas 95% dos óbitos aconteceram aí até o segundo intervalo. Mesma coisa, ou algo muito próximo também, na Itália. Na Itália é muito interessante o caso dela. Existe um dado no caso da Itália que é muito interessante. Apenas 50% dos que foram contaminados foram antes do isolamento. A Itália foi um dos países que mais trabalhou a questão do isolamento. E boa parte dos óbitos, ou da contaminação também, veio depois do isolamento. Há quem diga que a gente teve aí praticamente 1/3 da contaminação após o isolamento. Então, não estou dizendo aqui que o isolamento é ruim, é bom, estou dizendo que aconteceu assim na Itália. Até acho que, como não sou da área de biologia, o isolamento sim é importante, mas ele por si só não garante nenhum tipo de resultado melhor do que outras nações tiveram. Tivemos aqui também um estudo sobre a Espanha, esse estudo muito parecido com o da Itália. Você vê aqui, a grande diferença da Itália, muito parecido com os demais, 95% dos óbitos até o segundo intervalo. Então a gente tem esse período aí, ele é muito determinante para o número de pessoas infectadas e que chegam a óbito. Por quê? É o período de ação em que os vírus que se tornam pandemias têm para se desenvolver e, de maneira muito triste, né, acabar com a vida das pessoas. Neste caso, a diferença mais forte aqui que eu vejo da Espanha com relação à Itália é que ela conseguiu uma contaminação bem maior antes do isolamento, ou seja, ela talvez tenha demorado muito para reagir, demorado muito para tomar medidas aí de isolamento. Não é à toa que ela teve um número absurdo, né, de óbitos. Até a data desse estudo, mais de 22.000 pessoas já haviam falecido. O próximo gráfico, Ricardo dá para a gente uma informação também muito parecida. Olha, 96% dos óbitos até o segundo intervalo. O segundo intervalo aconteceu quando? 17 de abril, no caso da França. A gente teve um número muito menor do que a Espanha, mas é um número absurdo também.
mais de 16 mil pessoas morreram. Olha o primeiro desvio com 4 dias e o segundo desvio com 6 dias. Um outro caso um pouco atípico, vamos dizer assim, um pouco diferente, é o do Irã, mas também não foge muito à regra em relação ao percentual de pessoas afetadas e com óbito até o segundo intervalo, 96%. Um pouco mais, 1% a mais, um ponto percentual a mais. De qualquer forma, algo próximo do que a gente havia trabalhado. Agora, olha o número de pessoas contaminadas antes do isolamento, 43%, um índice bem mais baixo. Agora a curva sai um pouco diferente, né? Você vê que eles conseguem empurrar um pouco mais a curva. Empurrar a curva, a gente vai ver o caso do Brasil, nem sempre é uma boa notícia. Por quê? É bom, por um lado, você consegue dar fôlego ao sistema de saúde, você consegue preparar melhor os hospitais, os postos, as pessoas, os profissionais que estão capacitados a receber essas pessoas, mas retardar esse processo e não estar preparado também é muito perigoso, é muito problemático, porque você pode estender aqui outros problemas, como o caso da economia, por exemplo, né? Em Portugal, como é que foi aí em Portugal? 96% dos óbitos também aconteceram até o segundo intervalo, neste caso 22 de abril. O primeiro caso deles foi no dia 6 de março e esse segundo intervalo se deu no dia 22 de abril, que é aqui, ó, aproximadamente aqui. É quando o ponto mais agudo desta contaminação em termos letais já está se findando. O caso dos Estados Unidos é um outro caso também muito semelhante, mas com medidas completamente diferentes. Então você tem aqui no país um número já absurdo, né? No dia até a data deste relatório, você tem quase 35 mil óbitos. Porém, com o mesmo percentual de letalidade até o segundo intervalo, 96%. O que me parece, né, o que esses gráficos me mostram, é que independente da ação ou do movimento de contenção, prevenção do vírus, ele age. O vírus parece que tem um poder absurdo de contaminação, um poder absurdo de proliferação. Agora vamos tentar entender o caso do Brasil aqui. Como o pico ainda não foi atingido, a projeção ainda é imprecisa, ou seja, não é possível você chegar a dados tão concretos, tão conclusivos como nós fizemos aí nos outros países. Mas dá para a gente fazer uma projeção. A primeira infecção aconteceu aqui, a gente sabe que aconteceu aqui, né, no final do mês de janeiro. Foi o que o Ministério da Saúde nos revelou. Com o carnaval houve uma propagação tremenda, isso é fato, não tem como a gente esconder. A propagação absurda deste vírus. Mas ninguém sabe, ninguém viu, é óbvio. Existem relatos de pessoas que depois de 15 dias é que ela vai sentir alguma coisa. Depois de 15 dias que os sintomas vão aparecer. Então é muito provável que isso aqui aconteceu, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo. São os estados que inclusive têm sofrido muito aí com esta pandemia. A gente tem aqui o primeiro óbito em 17 de março. Vamos ver agora quais seriam as possíveis projeções se a gente considerar a mesma curva, o mesmo modus operandi aí do vírus. A gente teria então a primeira mediana em 9 de abril, aquele primeiro desvio de 6 dias. Percentual de contaminação antes do isolamento, 80%. É muita coisa, mas não foge os 95% de óbito até o dia 1º de maio. Né? Então 95% de todos os óbitos aconteceram ou acontecerão até dia 1º de maio. O que a gente espera disso? Se a gente considerar que este percentual é um percentual que acontece ou acontecerá até dia 1º de maio, a gente pode imaginar aí final de maio, né, aproximadamente final de maio, o fim desse pico, o fim do ponto mais elevado da ação desse vírus em nosso país. A considerar principalmente pelo modo como ele se proliferou no nosso país. Boa parte dos nossos governantes sabia, boa parte dos nossos políticos, de quem lidera, de quem comanda o nosso país, já tinha conhecimento da existência desse vírus na China e não se prepararam, não tomaram nenhuma providência plausível, nenhuma providência consistente para que essa ação fosse pelo menos minimizada, a ação desse vírus fosse minimizada em nosso país. Esse dado também é interessante, por quê?
O uso de UTIs, olha o dado que ele colocou aqui, em 11 de abril estava em 24%, gente. É muito pouco. Nós não deveríamos estar com essa ociosidade. É óbvio que retardar o processo da ação do vírus pode ajudar o sistema de saúde. Nós comentamos isso aqui agora há pouco. Se você não atinge um percentual razoável de ação do sistema de saúde, você deixa com que o vírus prolifere, haja em outro momento, porque ele vai agir de uma forma ou de outra. E qual é o problema no retardamento desregrado, desmedido, sem que haja uma política pública consistente? É que você acaba tendo dois problemas no mesmo momento. Você tem um problema do afastamento, do isolamento, que vai afetar a economia, e se você não retoma isso, né, se você não retoma essas atividades o mais rápido possível, você no futuro tem dois problemas. O primeiro, causado pelo isolamento, que é o da economia. Existe uma perda muito grande na economia nesse momento, e a economia consegue se superar, a economia consegue se reerguer novamente. Mas quando você retarda esse momento de retorno, quando você prolonga esse momento de retorno, você aumenta ainda mais esse problema da economia, sem contar que o vírus ainda está estabelecido, sem contar que o vírus ainda está agindo. Nesse sentido, eu preparei dois gráficos que mostram mais ou menos o que eu quero dizer nesse finalzinho aqui agora. Vou mostrar para vocês os dois gráficos que eu preparei, que é mais ou menos o que pode acontecer. Esse é o gráfico relacionando o número de casos e com o tempo. O ideal é que a gente trabalhasse nessa linha pontilhada. Essa linha pontilhada mostra a capacidade do nosso sistema de saúde de agir. Esse número de casos aqui, número de casos já com óbito, tá? Mesmo que você tenha um sistema de saúde que consiga atender uma população toda, você tem mortes, não tem jeito. Você acaba tendo aí óbitos. Agora, o que normalmente a gente está vendo a maioria dos países sofrer é uma curva semelhante a essa, né? Com um pico muito mais alto de óbitos. Por quê? Porque você pega aqui um sistema de saúde despreparado, desqualificado, que não está pronto para poder atender a todos. A gente sabe que muitos casos de pessoas que são atendidas em tempo não chegam a óbito. Esse sistema de saúde aqui, mesmo atendendo, alguns vão morrer sim, mas olha a diferença de curva. Olha o número de óbitos, que é muito menor, né? Num período talvez um pouco maior. Ok, até aí tudo bem. Agora, o que a gente está assistindo o nosso país fazer? A gente está assistindo o nosso país fazer isso. Ó. Trabalha com um sistema aqui de saúde não atendendo a todos, um sistema de saúde que tem condições de atender a mais pessoas e não está atendendo, e aí ele vai ter normalmente, num primeiro momento, esse número de pessoas, né? Esse número de óbitos, número menor. Num segundo momento, não se preparando adequadamente, não conseguindo elevar essa linha pontilhada, esse número de óbitos aumenta. E o que acontece? Você tem um tempo muito maior aqui, um tempo muito maior em que tanto a pandemia quanto a economia estão sofrendo. Então, quando vocês juntam os dois, pessoas isoladas, porque não podem sair, porque continuam com a doença, porque não são medicados, porque não são atendidos. E também, ao mesmo tempo, o isolamento, onde pessoas não podem trabalhar, não podem produzir, você consegue colocar um país no caos. Você consegue incluir um país num colapso total. É uma previsão, é uma maneira de enxergar como as coisas estão acontecendo. O número nosso ainda é baixo, graças a Deus. É claro que uma vida seria o suficiente para a gente entristecer, uma vida seria o suficiente para a gente tomar medidas mais drásticas, tomar medidas diferentes daqui para frente, para investirmos menos no futebol e mais na saúde. E olha que eu gosto desse esporte. Mas a gente precisa entender que uma vida é importante, sim. Agora, o número de óbitos aqui, em comparação a muitos outros países, é infinitamente menor. Agora, a gente sabe quantos por cento da população já foi afetada? A gente sabe esse percentual, a gente não sabe. Poderia, pelo menos, adotar medidas muito interessantes, como o caso da Alemanha, como é o caso da Irlanda, como o caso de países que, por exemplo, adotaram medidas drásticas de 100% máscara. Desde o início eu falava isso aqui, eu comentei isso na minha família, o quanto que a máscara poderia ser útil. Inclusive muitos, e eu fico triste que eu vi muitas pessoas da área da saúde falando que máscara só seria interessante para quem já tem o vírus.
Óbvio que não, é uma questão até de lógica, né? E medidas principalmente como aquelas adotadas ali na Alemanha, como de testar todos os seus indivíduos. Recentemente, ontem, eu vi uma reportagem do secretário de Saúde aqui do Estado dizendo que muitos testes estão chegando, muitos equipamentos, muitos recursos médicos estão chegando, inclusive o de teste, né? Eu acho que seria fundamental. Uma forma de você isolar grupos, uma forma de você manter essa pandemia, eu diria mais controlada mesmo, ou pelo menos uma forma do poder público ter em mãos condições de estabelecer medidas públicas mais eficientes, mais eficazes, seria ter sua população testada. Conhecer em quais regiões, em que grupos o Ministério da Saúde deveria agir mais ou deveria focar suas ações. Tomara que eles consigam, com essa mudança e agora do nosso ministro da Saúde, a gente fica mais apreensivo ainda, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quais são as prioridades dele. Enfim, que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, para que essa pandemia haja de maneira menos letal, menos brusca possível e que nosso país retome a normalidade, retome as atividades, aos trabalhos o mais rápido possível. É uma leitura um pouco diferente, uma leitura, claro, voltada para uma preocupação da nossa economia, mas sem dúvida nenhuma, cada vida é muito importante, cada ser humano tem seu valor, especialmente no seio familiar. A gente quer muito respeitar isso aqui, mas pedindo a Deus que a gente possa, de alguma maneira, aprender com esse caos, aprender com esse momento triste e terrível que nós estamos vivendo. Forte abraço e até o próximo vídeo.